Meus amados irmãos e irmãs, um bom dia. Somos eternamente gratos ao Senhor por nos conceder esta maravilhosa oportunidade de nos reunirmos em seu nome. Nosso profundo desejo é que Deus, de uma maneira muito especial, Ele possa se revelar a nós nesta manhã. Estamos aqui para juntos participarmos da mesa do Senhor. Esta que é para nós uma celebração sagrada, porque nós temos entendido de maneira singular que esta reunião ela ocupa um lugar central na mente de Deus no que concerne a vida e as reuniões práticas da igreja. Assim como os nossos irmãos, em Atos dos Apóstolos, prezavam tanto por esta reunião, por este momento, quando, em meio a tantas adversidades, oposições, eles podiam sentar juntos, tomar o pão, tomar o cálice, comer e beber no nome do Senhor. Porque entendiam eles que esta reunião, esta celebração, este culto, tinha o mais profundo aspecto de inclusão. Porque dizer que nós somos cristãos, dizer que nós somos filhos de Deus, dizer que nós somos salvos, que os nossos pecados foram perdoados, e falar isto de maneira teórica é muito fácil. Falar isto, ou fazer esse tipo de afirmação com uma linguagem retórica do ponto de vista da religião, é muito fácil. Nós não somos chamados para uma vida cristã teórica. Nós somos chamados para viver uma vida cristã prática e que tenha realidade espiritual. E é por esta razão que, mais uma vez, nós nos reunimos com este desejo de que a palavra do Senhor nos abra o coração, que ela nos toque e nos mostre, por este vivo e novo caminho que o Senhor nos abriu, o privilégio que nós temos de estar diante do trono da graça, trono que um dia julgará todo este mundo. Mas para nós ele não é um trono de juízo, ele é um trono de graça. Um dia para nós ele foi o trono de juízo quando nós éramos os filhos da ira, mas agora nesta morte substituta, aquela morte que Cristo nos substituiu na cruz do Calvário, ele nos deu o direito de sermos também filhos de Deus. Então que o Senhor nos ajude mais uma vez. Vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 2, a partir do versículo 1 diz: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos, olha esta frase, se negligenciarmos nós a esta tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Vamos para o versículo 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo.
Vamos ainda ler mais um texto. Versículo 17. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote, nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Meus amados irmãos e irmãs, nesses textos que eu acabei de ler, apenas para introduzir um pouco sobre este capítulo é tão amplo, ele é tão alto, ele é tão largo, ele é tão profundo, que é impossível esgotá-lo em uma só palavra. Se nós estudarmos este capítulo atentamente, nós veremos aqui 5 pontos fundamentais concernente à pessoa e à obra do nosso Senhor. Aqui nós veremos a encarnação, aqui nós veremos a crucificação, a ressurreição, a exaltação e a glorificação do nosso Senhor. Podemos colocar assim de maneira bem didática, os 5 pontos fundamentais concernentes à pessoa e à obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, todos os fundamentos que nós desejamos entender sobre a pessoa e sobre a obra do Senhor, nós vamos encontrar neste glorioso capítulo. Isto por si só já é suficiente para fazer-nos entender a riqueza de todo este capítulo. Observe bem, meus irmãos, que na última palavra que compartilhei sobre este capítulo 2 de Hebreus, estudamos um pouco sobre a encarnação. Qual foi o propósito do Filho de Deus, aquele que sempre, eternamente, foi Deus? Qual foi o propósito da sua encarnação? Ele adquire na sua natureza um elemento que não existia. Por exemplo, a sua humanidade, ou a humanidade. A humanidade, ele extraiu no ventre de Maria, quando o Espírito Santo o gerou ali no ventre dela. Ele não era humano, ele nunca foi humano, ele sempre foi 100% Deus. Mas, ele um dia se tornou homem, na encarnação. João 1,14 diz assim, e o verbo, a palavra verbo ali é logos, essa palavra logos, ela surge 400 e poucos anos antes de Cristo, foi um filósofo de Éfeso chamado Heráclito, foi ele que pela primeira vez usou o termo logos, quando os astrônomos daquela época, os cientistas daquela época, imagine, 400 anos antes de Cristo, na cidade de Éfeso, eles questionavam o que estava por detrás do universo, o que sustentava o universo, como que o universo poderia existir de maneira tão ordenada, tão perfeita, dia, noite, as estrelas, estações, como? Então, resumindo, foi este filósofo, o Heráclito, ele disse assim, havia uma mente, havia uma razão por detrás de todo o universo. Aí ele deu o nome desta mente, o nome desta razão, Logos. Logos é a mente, é a razão e é a causa do universo. Aí depois, 400 anos depois, um homem simples, pescador, ele disse assim, no princípio era o verbo. Esse princípio é um princípio eterno, não é o começo de nada, é a realidade de tudo. Ele disse assim, no princípio era o Logos, aquele Logos que os filósofos diziam que era a mente por detrás do universo, e dizer o Logos. Aí ele vai fazer uma declaração estupenda, ele vai dizer assim, o Logos era Deus. Sabe o que é isso? Coinerência. Ele está dizendo que o Logos, ele era Deus com Deus. E o Logos estava, sabe o que é isso? Coexistência. Ele não somente era Deus com Deus, como ele eternamente existia com Deus. Ele vai dizer que o Logos era Deus. Só que no versículo 14 deste capítulo 1, ele vai fazer outra estupenda declaração. Ele vai dizer assim, e o Logos se fez carne, encarnou. Aquele que era co-inerente com Deus,
coexistente com Deus, agora também é coinerente conosco e coexistente conosco. Irmãos, isso aqui era suficiente para nós pararmos esta reunião e só contemplar, refletir e adorar. Como foi que Deus se fez homem como nós? Como foi que Ele entrou no limite da nossa vida, com todas as suas fraquezas, com todas as disposições para tentações, para quedas, para fracassos? E você pode me perguntar, havia nele disposição para o fracasso? Havia. Havia nele disposição para o pecado? Havia. Mas ele não fracassou, ele não pecou, embora tenha sido tentado em todas as coisas, ele não pecou. Por isso ele se tornou a minha, a tua e a nossa justiça. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, diz que ele se tornou da parte de Deus a nossa justiça, a nossa redenção, a nossa santificação. Isso é impressionante. Ele encarnou. Mas o livro de Hebreus, dentre muitas coisas, vai mostrar um aspecto singular da sua encarnação. Vai mostrar que ele agora, como o nosso representante legal, como o homem que venceu a morte, o pecado, o mundo e a carne, e entrou por nós, ele está conduzindo muitos filhos a esta glória. E é isso que está dizendo aqui no versículo 17, por isso mesmo, convinha, essa palavra convinha, é de uma profundidade espantosa. Ele estava dizendo assim que era conveniente, ou por que não dizer, ele era o único conveniente. Somente nele, esta palavra encontra o real sentido na Epístola aos Hebreus. Convinha que em todas as coisas se tornasse semelhantes a nós, semelhantes a mim, a você, em todas as coisas. Então você pergunta assim, em todas as coisas, nos pensamentos, nas disposições da carne, em tudo, porém ele santo. Atos 2 diz que ele foi o varão aprovado por Deus. A Bíblia vai dizer isso. Aqui em Hebreus 4, diz que ele foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Em João 13, ele diz assim, é por eles, é por nós, por mim e por você. Ele diz assim, que eu me santifico. Nele, irmãos, o pecado não teve poder. Por isso a morte não teve poder sobre ele. Sabe por que ele venceu a morte? Porque primeiro ele venceu o pecado. Ele venceu o mundo. Então a morte e o inferno não tinha poder sobre ele. E sabe por que não tinha? Porque ele venceu a carne. Ele venceu o diabo na carne. Ele venceu o pecado na carne. Ele venceu Satanás. Ele chegou a dizer em João 14, aí vem o príncipe deste mundo, ele não tem nada em mim. Aí sabe o que ele se tornou, irmãos? Ele se tornou um misericordioso e fiel sumo sacerdote. Você sabe o que o fiel sumo sacerdote faz? O livro de Hebreus vai dizer que ele entrou lá no capítulo 6, versículo 20, vai dizer que ele entrou por nós. Ele está lá por nós, porque senão, irmãos, nenhum de nós aqui teríamos condições hoje de vir a esta mesa e beber esse cálice e comer esse pão. Se eu e você não tivéssemos a garantia, a certeza que Ele morreu, que Ele ressuscitou, que Ele foi exaltado, que Ele foi entronizado e que Ele está sentado, descansando sobre a glória do fundamento da sua obra, como nosso sumo sacerdote. Segundo o livro de Hebreus, no capítulo 7, diz que ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O que quer dizer a ordem de Melquisedeque? Essa é uma ordem eterna. Ela surge na Bíblia, em Gênesis capítulo 14 e o versículo 18. Depois que Abraão vence aqueles reis, ele vai se encontrar com Melquisedeque. O capítulo 7 de Hebreus vai dizer que Melquisedeque, ele não tem princípio de dias, porque ele é eterno. Aí ele vai concluir essa pequena porção dizendo assim, feito semelhante ao Filho de Deus. Então nós podemos dizer que Melquisedeque é uma teofania de Cristo Jesus. Rei de justiça, rei de paz. Então o que quer dizer, irmãos? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus.
Agora, irmãos, nós não estamos debaixo da ira, nós estamos debaixo da paz, do fundamento da justiça de Cristo Jesus. Então, esse é o propósito da encarnação. Mas não somente isso, vamos para o segundo. Segundo ponto, observe ainda, por favor, retorne comigo. Versículo 14. Se você não se importar, depois nós vamos ler primeiro o versículo 9, depois o versículo 14. Hebreus capítulo 2, versículo 9. Vendo, todavia, aquele que por um pouco de tempo, tendo sido feito menor que os anjos, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. Olha essa frase, ele provou a morte por todos nós. Versículo 14, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou. Para quê? Essa frase para quê? Fala de propósito. Qual foi o propósito dele participar de carne e sangue? Para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E agora, o versículo 17, mais uma vez. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para que fosse misericordioso e fiel sumo sacerdote, nas coisas referentes a Deus, e para fazer, olha essa frase, propiciação pelos nossos pecados. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês observem, vamos começar a partir desta frase. Jesus Cristo, ele foi crucificado. Você sabe como foi a crucificação? Eu tenho compartilhado um pouco em muitas reuniões sobre isso. Alguém chegou a dizer que o método da crucificação foi a maneira mais horrenda que os romanos inventaram para castigar alguém. A crucificação era uma forma extremamente cruel, que somente os mais perversos, criminosos, eram condenados a ela. Nosso Senhor morreu a pior de todas as mortes, como o pior dos criminosos, embora nós sabemos que nele não havia culpa. A certeza era tanta, irmãos, da sua dignidade, que foi preciso montar 6 tribunais. Escute o que eu vou te dizer, 6 tribunais, da meia-noite, quando ele é preso, até as 9 da manhã, quando inicia a sua crucificação. Imagine que durante toda essa noite, 6 tribunais distintos foram montados para julgar um homem que não tinha culpa, um homem que não tinha pecado. Mas por quê, irmãos? Porque eles não achavam motivo, não achavam causa. Mas nós descobrimos, irmãos, que a questão da morte do nosso Senhor não era algo entre os romanos ou entre os judeus. A questão da morte do nosso Senhor não era algo entre Deus e o diabo. O problema da morte do nosso Senhor Jesus era algo de Deus com Deus mesmo. Deus não estava pagando Satanás para nos livrar. Cristo não morreu para poder pagar a Satanás, para que ele nos libertasse. Cristo morreu para satisfazer a justiça de Deus. Ele morreu para satisfazer a justiça de Deus. Então ele foi crucificado. Mas no momento que ele estava ali naquela cruz, escute o que eu vou te dizer. Ele estava ali naquela cruz, dilacerado, depois de ter sofrido uma quarentena de açoites, humilhações, cusparadas, depois deles terem colocado sobre a sua cabeça uma coroa de espinho e batia com um caniço, depois de terem rasgado suas vestes, expondo ele a mais cruel das humilhações, depois de ter levado ele para um tronco e o ter açoitado com um flagelo, que era o nome do chicote, que punia os condenados, aquele chicote que tinha 4 pontas de ossos e 4 pontas de chumbo, que rasgaram a sua carne
depois de ter feito ele carregar aquela cruz até o Gólgota, e ali o ter crucificado, deitado ele naquela cruz, esticaram suas mãos como se estica a corda de um violino, e cravado ali pregos. Também fizeram isso com os seus pés, levantaram ele pendurado naquela cruz. Então, para quem olhava com a mentalidade humana, dizia: ali está um homem que fracassou. Ali está um homem que fracassou diante de todos. Ali está um homem condenado pelas leis romanas. Um homem condenado a pedido dos judeus. Será que o quadro era esse, irmãos? Aí o livro de Hebreus vai dizer para nós o que estava por detrás daquela morte. A primeira coisa que nós sabemos, que aquilo que aconteceu naquele dia tem um efeito que transpassou toda a eternidade. O que foi feito naquele dia transpassou toda a eternidade. O que acontecia naquela cruz, Paulo vai dizer assim, olha que texto, irmãos, olha que texto. Colossenses capítulo 2, vou citar 2, versículos 14 e 15. Ele disse assim: e tendo tomado o escrito de dívida que era contra nós. Como assim? A tradição judaica dizia que quando uma pessoa tinha uma dívida e ela não conseguia pagar essa dívida, o sacerdote pegava a sua dívida, transcrevia ela num pergaminho e colocava ela na porta daquele devedor. Era uma vergonha, porque todos que passavam naquela porta sabia que ali estava um homem condenado, estava uma pessoa que não tinha como pagar sua dívida. Aquela era uma pessoa discriminada. Nós éramos estes. Havia um escrito de dívida que era contra nós. Era a nossa vergonha, irmãos, porque nós éramos filhos da ira. Nós éramos pecadores condenados no inferno. Nós éramos as criaturas mais vis que haviam nessa terra. Nosso destino era o fogo do inferno, eternamente separado de Deus. Eram as angústias do inferno. Mas sabe que a Bíblia diz, Colossenses 2,14, que Cristo foi e pegou o escrito de dívida que era contra nós e cravou na cruz do Calvário. Isso não é impressionante, irmãos? Agora, olha o versículo 15. Ele diz assim, tendo despojado todo o principado, toda a potestade, os expôs, olha a cruz, publicamente ao desprezo, quando deles triunfou na cruz do Calvário. Que preciosidade é isso, irmãos? Quem olhava estava ali, ou crucificado, ou condenado, ou Messias dos judeus, condenado. Aquele que dizia que era filho de Deus, condenado. Não, irmãos, ele estava triunfando sobre o pecado, sobre o mundo, sobre a morte, sobre Satanás. Ele estava tomando o escrito de dívida que era contra nós e cravando lá na cruz do Calvário. Ele estava aplacando toda a ira de Deus que era contra nós, caiu sobre ele. Toda a ira de Deus que era contra você. Eu quero te dizer, você era uma pessoa condenada. Você era uma pessoa destinada para o inferno, eternamente separado de Deus. Você era uma pessoa que tinha um escrito de dívida impagável. Mas sabe o que Cristo fez? Toda a ira de Deus que era contra a tua vida, Cristo desviou a ira de Deus. Ele se colocou no seu lugar. Ele morreu a tua morte. Ele tomou o teu lugar de condenado. Por isso hoje você pode adorar, porque você está em paz com Deus. Não há condenação. Não é escrito de dívida mais. A única coisa que está escrita é o teu nome no livro da vida de Deus. E ele foi escrito pelo sangue de Cristo Jesus. E não há nada, não há ninguém que tenha o poder de apagá-lo. Este é o primeiro ponto que eu quero que vocês observem. Há um outro ponto ainda. Porque por ele ter provado a morte, por ele ter entrado na morte, ter provado a morte, ele venceu a morte na sua crucificação. Deixe-me citar um texto que está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Diz assim, nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só, olha essa frase, irmãos, será que você algum dia viu essa frase na sua Bíblia? Com certeza já. Olha o que diz, destruiu a morte. Eu vou repetir isso com muito cuidado. Nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual
não só destruiu a morte, ele destruiu a morte. Irmão, sabe o que quer dizer? É que ele destruiu todos os pilares da morte. Ele destruiu toda a força da morte. Ele destruiu todo o efeito da morte. Todo o poder da morte que era contra nós. Aquele humilhado, aquele condenado, aquele crucificado. Ele destruiu o poder da morte. Mas ele não parou nisso. Aí Paulo vai dizer, como trouxe a luz, a vida e a imortalidade. Ele trouxe para nós 3 coisas: luz, vida e imortalidade. Vamos observar essas 3 palavras. Luz. O que é luz? Luz é a revelação de Deus. Porque nós éramos filhos da ira, nós estávamos em trevas. Colossenses 1,13 diz assim, e nos tirou do império de trevas. Porque nós estávamos em trevas, em ignorância espiritual. O nosso espírito estava inativo, morto dentro de nós, incapaz de se comunicar com Deus, incapaz de crer, incapaz de ter percepção, revelação. Mas sabe o que Cristo fez? Não somente destruiu o poder da morte, mas Ele trouxe luz para você. Hoje, irmãos, a luz do Senhor, e a luz é a própria vida de Deus, é a própria santidade de Deus. Ele trouxe para dentro de nós. Um dia, aquele anjo, que era conhecido como anjo de luz, Lúcifer, ele era um anjo de luz, ele se tornou trevas. Sabe por que a terra ficou em trevas? Porque o anjo de luz caiu. Mas a primeira coisa que Deus cria, você lembra? E disse Deus, haja luz. Essa luz divina, ela veio e irradia para dentro de nós. Mas Ele não trouxe só essa luz, Ele trouxe vida. E que vida é esta? A palavra para a vida aqui não é bios, vida biológica. E não é também vida psicológica. Essa vida aqui é zoe, é a vida de Deus. Quando Ele destruiu Satanás na cruz do Calvário, como está aqui em 2 Timóteo 1,10, a vida de Deus jorrou para dentro de nós. Meu irmão e irmã, escute o que eu vou te dizer, dentro de você tem uma vida imortal. Dentro de você tem uma vida que vai impedir que um dia você entre no inferno. Ela não te deixará jamais morrer, é a vida eterna. Nosso corpo pode deitar numa sepultura, mas nós nunca vamos entrar numa sepultura, nós vamos para diante de Deus, porque esta é a promessa. E por quê? Porque a vida eterna está dentro de nós. Aí ele diz, e há imortalidade, agora nós temos vida eterna. Veja uma outra coisa muito interessante, no versículo 14, do capítulo 2 de Hebreus. Por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte. Então ele não apenas destruiu a morte, ele destruiu também aquele que tem o poder da morte. Irmãos, Satanás é um ser com grande poder. Ele tem. Jesus, quando venceu Satanás, irmãos, porque só ele poderia vencer Satanás, ninguém poderia vencer. O primeiro homem foi Adão, e este homem não venceu. Ele não venceu pela tentação. Satanás é muito astuto. Então o que nós sabemos? Da mesma forma que ele tentou Adão, agora ele vai tentar Cristo. Mas a tentação de Cristo é diferente da tentação de Adão. A tentação de Cristo foi mais aguda. Ele tentou Cristo procurando fazer dele um líder espetacular, popular, poderoso. Tentou fazer com que ele transformasse pedras em pães, e ele jogava a divindade contra a humanidade, ele jogava Cristo contra o Pai, ele dizia, se és filho de Deus, isto é, você é ou não é filho de Deus? Se você é filho de Deus, transforme pedra em pães. Jesus nunca quis transformar pedra em pães, para satisfazer o que Satanás estava querendo. Na menor possibilidade, irmãos, Cristo cairia. Aí ele vai, leva ele ao pináculo do templo e diz, lança-te daí abaixo, porque os anjos são ordenados ao teu respeito. Nosso Senhor não se submeteu a Satanás. Por último, ele mostra os reinos e as glórias deste mundo e disse, tudo isso te darei,
porque me foi entregue, se prostrares e me adorares. Cristo não prostrou, Cristo não adorou. Mas nesses 3 pontos, nós sabemos que a tentação de Cristo foi intensa, porque foram 40 dias. 40 dias. Então aqui nós temos apenas 3 citações, mas sabemos que a tentação, ela foi devastadora. Cristo não caiu. E sabe por quê, irmãos? Porque 3 anos depois, ele estaria lá naquela cruz, e ele iria destruir Satanás. Olha o que diz o texto: por sua morte destruiu aquele que tem o poder da morte. Sabe o que aconteceu quando Cristo entrou na morte? A Bíblia diz que ele desceu às profundezas do abismo. Ele foi lá no inferno e tomou das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno. Agora ele pode dizer: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Só ele tem essa autoridade. Irmãos, ele expôs Satanás publicamente ao desprezo. Nós aqui sabemos que Satanás tem um poder muito grande. Ele pode nos destruir a qualquer dia, a qualquer hora, a qualquer momento. Mas por que ele não faz isso? Ele não tem poder sobre nós. Ele é como o leão que está ao nosso derredor, mas não ao nosso redor, porque ao nosso redor está o leão da tribo de Judá. Então Satanás, irmãos, está vencido. Nós não vamos ficar brincando com isso, porque isso é um fato sério. Sabe o que o Senhor está dizendo para mim e para você? Devemos apropriar da vitória de Cristo. Enquanto você se manter na vitória de Cristo, Satanás não tem poder sobre você. Ele não tem poder de nos matar. Ele não tem poder de nos roubar. E ele não tem poder de nos destruir. Jesus disse que ele veio para matar, roubar e destruir. Ele faz isso com o mundo. Satanás pode matar, roubar, destruir um cristão? Não. Mas eu já vi alguns cristãos sofrerem nas mãos de Satanás. Sim, porque ele pode enganar, mentir e seduzir. Se ele te enganar e você cair, se ele mentir e você acreditar, se ele seduzir e você ceder, então ele vai ter legalidade para te destruir. Então nós não podemos brincar com Satanás. Ele é um inimigo persistente. Ele é um inimigo perseverante. Porque ele sabe que existe uma coisa, existe algo em nós, que ele não gosta nem de ouvir falar. Sabe o quê? O sangue de Cristo Jesus. Sabe uma coisa que Satanás tem calafrio, ele tem pavor, é quando o cristão crê no poder e na eficácia do sangue de Cristo Jesus. Sabe uma coisa que estremece todo o inferno, é quando você canta pela fé o sangue de Cristo Jesus. É quando você consegue tocar a realidade daquilo que são as glórias, daquilo que é a vida, daquilo que é o poder do sangue de Cristo Jesus. Você tem que entender isso, irmãos. É por causa deste sangue que Deus olha para mim e para você e não pode lançar-nos no inferno. Nós somos perfeitos, irmãos? Nós não somos perfeitos. Nós não somos, irmãos. Nós ainda cometemos pecados, nós ainda falhamos, nós ainda magoamos o seu Espírito, nós ainda entristecemos o Espírito de Deus. Quantas vezes tropeçamos? E por que Deus não nos manda para o inferno a si mesmo? Porque agora Deus não pode mais fazer isso, por causa do sangue de Cristo Jesus. Porque quando Ele olha aquele sangue, Ele sabe que há perdão eterno neste sangue, a justificação nesse sangue. E Satanás? Aí vem Satanás, tem um outro lado. Nós falhamos, erramos, pecamos. Satanás não poderia tomar ocasião aí e nos destruir de uma vez quando nós falhamos? Também não, porque quando você peca, quando você erra, o sangue de Cristo Jesus te purifica de todo o pecado. Mas Ele faz isso para quem crê. Ele faz isso para quem toca a realidade da eficácia deste poder. Então, outro ponto aqui. Ele destruiu o diabo. Agora, deixe-me colocar mais um outro ponto. Ele libertou-nos, isso é muito importante. Ele libertou-nos
do poder da escravidão da morte. Veja o versículo 15 de Hebreus 2. Hebreus 2,15. E livrasse todos aqueles que, olha a palavra, pavor, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Irmão, sabe qual é o maior inimigo do homem? Sabemos que a carne é um inimigo, o mundo é um inimigo, mas o mais terrível inimigo do homem é a morte. Se você pega todos os grandes heróis da fé, da história do povo de Deus, todos foram vencidos pela morte. Pega os patriarcas, Noé, Abraão, José, Isaac, Jacó, Moisés, todos. Talvez 2 homens podemos citar, Moisés, que nós podemos afirmar que ele não teve essa mesma experiência, se questiona muito, e Enoque, que Deus tomou para si. Mas todos eles estavam sujeitos à morte. Então podemos pensar nos profetas, Isaías, Jeremias, Amós, Abacuque, todos estes homens. Daniel, pensa num homem piedoso, Daniel. Isaías, que profeta foi Isaías? Jeremias, irmãos, que profeta foi Jeremias? Todos foram vencidos pela morte. Como os escritores neotestamentários, os evangelistas, aqueles que andaram com Cristo, como Mateus, João, Pedro, todos foram vencidos pela morte. Paulo, o apóstolo Paulo, ele foi vencido pela morte. Só um homem não foi vencido por ela. E ele entrou nela e destruiu ela. O nosso Senhor Jesus. Ele venceu a morte. Mas, irmãos, escute isso. Olha que coisa linda. Diz que na sua morte, ele nos livrou do medo da morte. O cristão não precisa ter medo da morte. Você precisa entender uma coisa, que a morte para nós é simplesmente uma porta que nos permite entrar e já desfrutar o antigozo de toda a glória que um dia desfrutaremos por toda a eternidade. A morte para nós é um degrau a mais. Por isso que Paulo diz, em Filipenses capítulo 1, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Poderemos resumir assim, se Cristo é o meu viver, eu não preciso ter medo de morrer. Sabe por quê, irmãos? Ele nos livrou do pavor da morte, da angústia da morte, porque sabemos se um dia partirmos deste mundo, nós nos encontraremos nos braços eternos do nosso Pai. Vamos aqui, para encerrar, que essa palavra, irmãos, possa nos ajudar a refletir na grandeza desta oportunidade que temos, de partir o pão, de beber este cálice, tocando as realidades daquilo que Cristo realizou por nós, lá na cruz do Calvário. Que esta palavra venha de maneira poderosa, falar a todos nós. Vamos orar. Pai, no grande nome de Jesus, o teu eterno Filho, é neste nome que nós estamos reunidos uma vez mais, para te adorar, para te agradecer, para te bendizer. Senhor, muito obrigado por essa gloriosa obra da encarnação. Muito obrigado por aquela cruz onde o Senhor tomou o nosso lugar, onde o Senhor sofreu as nossas mortes, morte física, morte eterna, morte espiritual. O Senhor tomou a morte e a destruiu ali. Obrigado pela tua crucificação, porque nela o Senhor destruiu todo o poder do diabo. Ajuda-nos, Senhor, abre os nossos olhos, para que nós possamos permanecer na vitória do Calvário, para que nós venhamos sustentar o testemunho da vitória do Calvário. Ajuda-nos, Senhor, ajuda a tua igreja nesta manhã, que possamos sair daqui fortalecidos no poder do Senhor, para que possamos sair
daqui, deste lugar, nesta manhã, cheios da vida do Senhor, com a certeza da esperança que nós temos, que não há nada neste mundo que poderá nos separar daquele amor que o Senhor derramou por nós na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor. Por mais que a morte seja a nossa grande inimiga, nós não estamos debaixo da escravidão e nem do pavor da morte, porque a vida divina, ela foi derramada para dentro de nós. A vida que venceu a morte, a vida que venceu a morte, esta vida está dentro de nós. Te louvamos, Senhor. Te agradecemos por esta manhã. Em nome de Jesus. Amém.